quando o termo evangelho passou a designar as histórias sobre Jesus e os apóstolos, aqui é um site sobre significados sobre o evangelho. Né? Evangelho é a doutrina, e esse aqui é o significado cristão. Tá? Isso aqui é o que os cristãos entendem por evangelho. Ó. Evangelho é a doutrina e a história de Jesus Cristo. Então, para eles é isso. É cada um dos 4 livros principais do Novo Testamento. É cada um dos trechos do Novo Testamento que são lidos durante a liturgia da missa. É a palavra de origem grega que significa boa nova. Evangelizar é o ato de divulgar a mensagem de Cristo, e evangelista é o autor de qualquer dos 4 livros do Evangelho. O termo evangelho em Paulo é sobre as mensagens de amor e paz nos sinóticos, de paz. Nos sinóticos, o termo é sobre as consequências da guerra que aconteceria em breve: fome, morte, escravidão e terror. Então, olha só o que o evangelho, o que significa evangelho aqui para o Paulo, tá? Preste atenção aqui, o que Paulo traz aqui, ó. O que é evangelho para Paulo? Veja aqui, eles localizam, tá? Veja que eles localizam Paulo, tá? Antes de 70. Então, em 70, os evangelhos sinóticos, o termo evangelho não tem nada a ver com a mensagem de Jesus. Eu já mostrei isso aqui para vocês. Inclusive, a pedra lá de Pliene, lá de Augusto, fala que o termo evangelho. Só que evangelho ali é as boas novas da guerra, ou seja, as boas novas que a guerra que o Augusto fez trouxe a paz para Roma. Então, fala sobre a boa nova ali, o que é? O nascimento de César e as boas novas do fim das guerras. Ele trouxe paz. Então, esse era o significado de evangelhos no primeiro século. Só que quando você vai olhar para Paulo, ele está trazendo outro significado. Tá? Então, preste atenção direito aqui, tá? Então, veja o que Paulo diz aqui, ó. Em Efésios 1:13, ele vai dizer o seguinte, ó. Em quem também confiaste, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Prestem atenção aqui, o que Paulo está dizendo aqui, evangelho, ó, evangelho da salvação. Depois eu vou mostrar o que diz aqui o evangelho dos evangelhos sinóticos, ó. Em quem também, depois que cresces, fosses selados com o Santo Espírito da promessa. Então, ele está dizendo aqui que o evangelho é para a salvação. Em Filipenses 1:27, ele diz assim, ó, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo. Efésios 2, aqui vai dizer o seguinte, ó, e vindo, evangelizou paz. Evangelizou paz. Ele está se referindo aqui a Jesus, tá? A vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Em Efésios, olha o que ele diz aqui, ó, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Perfeito? Então, para Paulo, evangelho aqui é evangelho da salvação, da paz e de Cristo. Perfeito? Vejam agora o que vai trazer aqui os sinóticos. Percebam que Paulo está escrevendo de acordo com os historiadores antes de 70. Vocês percebem aqui que existe um baque muito grande se a gente coloca Paulo antes de 70. Porque para os evangelhos aqui, para os autores dos evangelhos sinóticos, evangelho não tem nada a ver com salvação e com paz. Veja o que diz aqui Marcos, ó. Depois que João foi preso, Jesus entrou na Galileia pregando o evangelho do reino de Deus. Então, nos evangelhos sinóticos, eles não falam o evangelho da paz, o evangelho de Cristo, tá? A não ser no começo de Marcos, tá? Mas é sempre o evangelho do reino de Deus. Presta atenção agora aqui, ó. E dizendo,
o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. O que ele está se referindo aqui? O reino de Deus está próximo, o tempo está se cumprindo. Ele está falando da Guerra de 70. Veja que o Evangelho de Paulo não é sobre a Guerra de 70. Ó, aí Lucas 8:1 vai dizer assim, ó, e aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E agora, olha aqui o Mateus diz aqui, ó, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Olha, continuando aqui, ó, Evangelho sinótico, ó, Lucas, ó. E quando ele ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses, ao menos nesse teu dia, as coisas que pertencem à tua paz, ou seja, está se referindo lá a Jerusalém sobre a Guerra de 70. Ele está chorando ali porque ele sabe que vai ser destruída. Ó. Mas agora isso está encoberto dos seus olhos. Ou seja, ele não veio trazer a salvação para os judeus. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos, quem são os inimigos? Os romanos. Quem são os romanos? Os exércitos dos flavianos. E os teus inimigos lançarão uma trincheira sobre ti, e te sitiarão, e te manterão em cada lado, e te derrubarão no chão a ti e teus filhos que dentro de ti estiverem. E eles não deixarão em ti uma pedra sobre outra, pois tu não conheceste o tempo da tua visitação. Percebem que é diferente? Agora, vejam o Evangelho de João. E aí a gente vai conversar. Olha só o que João diz aqui, ó. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como a do mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Tá? Então, vocês perceberam a diferença? Vocês perceberam a diferença aqui? Então, olha só como é estranho você colocar Paulo antes dos evangelhos sinóticos. Então, Paulo está falando aqui que o evangelho é sobre salvação e sobre paz. Aí você tem os sinóticos falando que o evangelho é sobre a guerra de 70. Veja que Jesus diz assim, ó, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, ou seja, a guerra. E ele fala do evangelho do reino. O que está significando? Ele está se referindo à guerra de 70. Então, o evangelho, a palavra, o termo evangelho, aqui nos sinóticos, se refere exatamente ao evangelho de Augusto. Porque o evangelho de Augusto é isso. Primeiro, ele traz a guerra para depois trazer a paz. Tá? Então, os evangelhos sinóticos é sobre a guerra de 70. E aí, o que acontece? Você tem João trazendo a mesma informação de Paulo. Caramba, vocês percebem como isso é anacrônico? Vocês percebem o problema de Paulo estar antes dos sinóticos? Então, se a gente coloca os sinóticos primeiro, você trazendo aqui um evangelho sobre a guerra de 70. Aí você traz João, Paulo e Clemente, fechou. Porque eles têm a mesma linguagem, eles não estão preocupados com a guerra de 70. Tanto o Paulo, Clemente e João vão falar que Jesus vem salvar os eleitos. Para vocês faz sentido aqui? Paulo está falando de um evangelho sobre salvação e sobre paz. E aí você tem o evangelho sinóticos. Falam que o evangelho é sobre a guerra que estava para cair. Jesus diz, olha, não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Aí você tem João dizendo, Jesus diz, ó, eu vim trazer a paz eu vos dou. Caramba! Então, é isso que a gente mostra para vocês aqui, que não faz sentido Paulo estar antes. Tromba. Então, veja que eu trouxe para vocês aqui o texto do Richard Carey. Então, para Richard Carey, os textos de Paulo é antes de 70, porque não fala sobre a guerra. Exatamente, esse é o problema do texto do Richard Carey. Paulo não falar sobre a guerra de 70 não faz sentido. Mas você vai pegar também o Evangelho de João, não fala também sobre a guerra de 70. Então, eles têm que estar próximos. Eu fiz uma live, inclusive,
mostrando Cefas. Tá? Então, assistam essa live, o problema de Cefas. Tá? E eu mostro que Cefas era utilizado para Simão, Pedro. Então, os sinóticos usam Simão, Pedro, os três sinóticos. Aí, Paulo, Clemente e João chamam Simão de Cefas. E eu mostrei para vocês que esses três autores têm que estar próximos, depois dos sinóticos. Aqui ocorre o mesmo problema. Paulo fala do evangelho da paz e salvação, sinóticos falam do evangelho da guerra, e João fala do evangelho da paz. João não fala sobre a guerra de 70, as profecias, não existe profecia sobre a guerra de 70 em João. O Jesus de João quer salvar os eleitos, que não são judeus, tá? Lembrando, porque ele não quer salvar os judeus, e é a mesma ideia de Paulo e Clemente. Então, esse é um anacronismo muito problemático. Então, se você acredita que Paulo escreveu antes dos sinóticos, tá? Então você tem que resolver esse problema. Por que o evangelho de Paulo fala sobre salvação e paz, e o evangelho sinóticos fala sobre o evangelho sobre guerra, destruição, morte, as grávidas, né? É só coisa terrível, terremoto, fome, peste, falsos profetas. Você não encontra isso nem em Paulo e nem em João, tá? Bom, então, esse é um problema grave aqui, então, que eu mostrei para vocês. Tá? Paulo fala do evangelho da paz e salvação, sinóticos falam do evangelho sobre a guerra de 70, é isso que é os evangelhos sinóticos, e o evangelho de João, Jesus fala sobre paz, eu vim trazer a paz. Evangelho sinótico, Jesus diz assim, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, ou seja, a guerra. Ou seja, o Jesus de João não é o mesmo Jesus dos sinóticos. Tá? São grupos diferentes, tá? São grupos diferentes escrevendo sobre o personagem. Então, eles criam uma outra história. Não existe nada nos evangelhos no João sobre a guerra de 70, tá? Olha só aqui. Olha só que interessante. Presta atenção aqui, ó. Evangelho de João não existe referência ao termo evangelho. Vocês sabiam disso? Ó, usou a palavra evangelho, ó. Marcos usou 8 vezes. Mateus usou 5 vezes. Lucas usou 5 vezes. João, 0 vezes. Não é estranho? João não usa o termo evangelho. Por que será que ele não usa o termo evangelho? Será porque o termo evangelho significa a vitória militar dos flavianos? Será? Olha o que João diz aqui, ó. Pilatos respondeu: porventura eu sou judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. O que ele está dizendo aqui? Praticamente ele está dizendo, ó, eu não sou judeu, porque o meu mundo não é esse aqui. Meu mundo está lá em cima. Tá? Ele não diz aqui, ó, eu não sou judeu. Ele diz, ó, o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino for deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos diz assim, ó, porventura sou eu judeu, a tua nação, ou seja, ele está chamando ele de judeu, ó, e os teus principais sacerdotes entregaram você para mim. Aí Jesus responde assim, o meu reino não é desse mundo. Ou seja, em outras palavras, Jesus está dizendo, ó, eu não sou judeu, eu sou um Deus, esse aqui não é o meu mundo. É isso que ele está dizendo, tá? E aí, olha o que ele diz aqui, ó. Olha, preste atenção nesse texto aqui, ó. Se o meu reino fosse deste mundo, ou seja, do mundo dos judeus, pelejariam os meus servos, ou seja, os meus discípulos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Ou seja, ele está escrevendo contra os judeus. Ó, que os discípulos dele lutariam para que ele não fosse entregue aos judeus. O que ele está fazendo? Ele está fazendo uma crítica aos judeus aqui.
essa passagem é claro, tá? É claro aqui que Jesus está fazendo uma crítica aos judeus. Ele está dizendo: olha, eu não sou judeu, meu mundo não é esse aqui. Então, esse é o ponto aqui que é interessante. Então, veja, ele diz: ó, não, você está me chamando de judeu? Não, mas o meu mundo não é esse aqui. Eu não sou desse mundo. E ele está dizendo: ó, se o meu mundo, se o meu reino fosse esse aqui, os meus servos, ou seja, os discípulos, eles lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Ou seja, ele faz aqui uma rebelia contra os judeus. Ele é contra os judeus, Jesus. Veja, ele poderia falar assim, ó, perceba assim, se Jesus fosse judeu, ele é um personagem judeu que nasceu na Judéia, perfeito. Já expliquei isso para vocês, tá? Eu já mostrei também que ele se torna um romano, tá? De acordo com o censo. Inclusive, vou fazer uma live futuramente, tá? Eu escrevi um texto. Eu vou explicar para vocês o porquê o censo de Lucas não faz sentido e faz sentido com a teoria flaviana, tá? Então, aguarde que eu vou trazer para vocês aqui explicar isso. E eu já mostrei para vocês que Paulo Orósio fala que Jesus se tornou um cidadão romano no censo de Lucas, tá? Eu vou explicar, fazer uma live só explicando isso. Então, Jesus deixa claro, ó, ele poderia ter dito, ó, se o meu reino fosse deste mundo, os meus discípulos não deixariam ser entregue aos romanos. Percebe a diferença? Se Jesus fosse um judeu, se Jesus fosse contra os romanos, como dizem aí, né, o Jesus contra Roma, revoltoso, ele diria assim, ó, ao invés de ele dizer que o reino dele, se fosse aqui, os discípulos lutariam para não ser entregue aos judeus, ele diria que não era para ser entregue aos romanos. Ou seja, ele faz uma crítica aos judeus. Tá? Sem dúvidas, eu não seria entregue aos romanos. Exatamente isso aí, vocês entenderam então. Então, veja que interessante. Então, primeiro, Pilatos diz, ó, eu não sou judeu. Quem está entregando você para mim é a sua nação. Aí Jesus diz, ó, não, o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus discípulos lutariam contra quem? Contra os romanos? Não, contra os judeus. Os meus discípulos lutariam contra os judeus para não ser entregue a eles. Então, se Jesus fosse um judeu de verdade mesmo, ele diria que os discípulos lutariam para ele não ser entregue nas mãos dos romanos, porque foram os romanos que crucificaram. Esses romanos eram quem? Os pecadores. Então, mais uma questão interessante aí que eu trouxe para vocês, tá? E olha que Lucas vai dizer aqui, ó. E quando virdes Jerusalém cercada de exército, então sabei que é chegada a sua desolação. Então deixai os que estiverem na Judéia fugirem para os montes, e deixai os que estiverem no meio dela saírem, e não deixai os que estiverem nos montes entrar nela. Porque esses dias são de vingança, para que tudo o que está escrito seja cumprido. Então, aqui, novamente, aqui falando aqui dos evangelhos, tá? Então, veja que evangelho, para os autores dos sinóticos, é sobre a guerra. Ele está dizendo, ó, porque esses dias são de vingança. Veja que João não fala de vingança. Paulo também não vai falar aqui, ó. Paulo vai dizer, na verdade, em 2 Tessalonicenses, se não me engano, da vingança de Deus por não acreditarem nele. Mas nada a ver sobre a guerra. Aqui é uma vingança contra os judeus de 70. A vingança de Jesus em Paulo é contra aqueles que não acreditam no evangelho, tá? E ele vai dizer, ó, mas ai das grávidas, as que amamentam naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra, e a ira sobre esse povo. Lembra o texto de Paulo? A ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Ou seja, Paulo fala isso no passado, como se tivesse já acontecido. Nos sinóticos, ele escreve como vai acontecer, porque é como se Jesus estivesse fazendo uma profecia para acontecer. Tá? Ó, haverá muita aflição, ira, ira sobre esse povo. Veja que ele não está dizendo aqui o povo romano, o povo judeu. Tá? E eles cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E Jerusalém será pisada
pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Quem são os gentios? Exato, são os romanos. E quem são os romanos? Sim, se você está dizendo que são os flavianos, exatamente. São os flavianos trazendo a ira de Deus contra os judeus de 70. Tá? Então, isso é o significado de evangelho aqui. Ó. Lucas 21 diz assim, ó, assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. Verdadeiramente, eu vos digo que não passará essa geração. Qual é a geração? A geração de Jesus, a geração de 70. Até que tudo se cumpra. Então, olha só que interessante aqui, ó. Vocês entenderam aqui, então, que, veja que Jesus, no João, ele está dizendo, ó, o meu reino não é desse mundo, ou seja, é um reino espiritual. Paulo vai dizer que o reino de Jesus é espiritual. Clemente também diz que o reino de Jesus é espiritual. Vocês entenderam o que Lucas está dizendo aqui? Ele está dizendo que o reino vem, o reino de Deus vem e vai acontecer toda essa destruição. O que ele está dizendo aqui? O reino dos sinóticos é Roma. É um reino material e não um reino espiritual, igual João e Paulo. Tá? Então, novamente, a gente tem esse problema. Se Paulo está escrevendo antes de 70, antes dos sinóticos, ele traz uma concepção de evangelho que não tem nada a ver com os sinóticos. Ele vai bater de frente com os sinóticos e depois João vai trazer a mesma ideia de Paulo. O evangelho da salvação, o evangelho da paz. O evangelho dos sinóticos é o evangelho da guerra. Novamente, Jesus diz, eu não vim trazer paz à terra, vim trazer a espada. Eu queria que tudo estivesse queimando aqui. Então, veja, Jesus diz em João, o meu reino não é desse mundo. Tá? Ele quer trazer a paz também, o Jesus de João. O sinótico diz, ó, o reino de Deus está próximo, se arrependam. E o que acontece com o reino chegando? No mundo dos judeus. Tá? Veja que em João, Jesus ele vem buscar os eleitos e levar para o céu. Nos sinóticos, o reino de Deus, que é Roma, vem para o mundo judeu trazer a guerra. É isso que ele está dizendo, tá? A frase, tá? A frase do início do Evangelho de Marcos é muito importante. O início das boas novas de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Veja que o começo do Evangelho, ele não diz Jesus Cristo, o Filho do Homem. Ele diz o Filho de Deus. Por quê? Porque o Filho do Homem não é Jesus, tá? Para quem está lendo, presta atenção, ó, para quem está lendo o Novo Testamento no século 21, essa frase é vista como uma linda mensagem sobre o nascimento e ressurreição de Jesus Cristo, vencendo a morte. No entanto, para os ouvidos dos judeus do primeiro século, esta foi uma mensagem carregada de sangue, sofrimento, morte e destruição. O evangelho pregado depois de 70 veio carregado com espadas, pedras e fogo, explodindo e consumindo a cidade e o santuário sagrado dos judeus. Continuando aqui um texto meu. O evangelho do ano 70 resultou em muitos judeus escravizados e outros milhares mortos. Para que o evangelho de Jesus fosse levado para todo o mundo romano, muito sangue judeu foi derramado. Essas palavras do evangelho de Marcos estão cheias de significados opostos ao conceito religioso que estamos acostumados. De um lado, para os judeus do primeiro século, era uma mensagem carregada de sofrimento e dor. Para os leitores romanos, essas palavras significavam o quê? Vitória, paz e segurança para Roma. E para os cristãos, era o anúncio ao mundo sobre o nascimento e da salvação para os crentes em Jesus. O significado de evangelho agora por essa pessoa careca que está aqui com vocês, ó. É preciso ter em mente que a palavra evangelho no primeiro século se referia a questões civis, políticas e militares, como o nascimento de um imperador
ou a sua vitória sobre uma nação inimiga. É um tanto estranho e, ao mesmo tempo, suspeito o fato dos evangelhos serem encarregados de termos militares romanos na mesma época que os judeus foram arrasados pelas forças militares dos Flavianos. Em assuntos militares, evangelizar era trazer notícias do resultado de um confronto militar, seguido de uma vitória. Então você precisa se perguntar: os judeus tiveram alguma boa notícia de alguma vitória no século I? Se o significado de evangelho era vitória militar, eu pergunto isso aqui para você, Boris. Os judeus tiveram uma vitória militar ali? Ó, encontramos alguns exemplos no Antigo Testamento, em textos de historiadores como José, Homero, Cícero, Diodoro de Sílica, Cecília e Aristófanes, Xenofante, entre os outros. Ó. Olha só o que diz aqui, ó, 1 Samuel 31:9. Ó. Cortaram, olha o que significa aqui boas novas. Boas novas aqui no Samuel. Ó. Cortaram a cabeça de Saul e o despojaram de sua armadura. Eles enviaram mensageiros para anunciar a notícia. Ele usa o que aqui? Evangelho, tá? Em grego. No templo de seus ídolos e entre seu povo em toda a região dos filisteus. Cícero, tá? Então veja que a palavra boas notícias depende para quem era, tá? Para o inimigo não era uma boa notícia. Para o judeu de 70, evangelho era uma palavra carregada, como eu mostrei para vocês, tá? Então olha só, cortaram a cabeça de Saul e despojaram sua armadura. Enviaram mensageiros para anunciar o evangelho. Então veja que o evangelho aqui não foi legal para Saul. Para quem matou e cortou a cabeça dele, era evangelho. Era uma boa notícia. Para Saul, não é uma boa notícia, nem para a família de Saul. Ó. Cícero vai dizer, ó, é assim mesmo, Brutus realmente diz que César está indo para o partido certo? Essa é uma boa notícia, tá? Evangelho. Então, aqui ele está falando aqui de uma questão política. Joséfo também, já mostrei para vocês, Joséfo diz aqui, ó, a fama levou as notícias sobre Vespasiano no exterior mais repentinamente do que se poderia imaginar, que ele era o imperador do leste, em que todas as cidades mantinham festivais e celebravam sacrifícios e oblações por essas boas novas, ou seja, evangelho. Aristófanes vai dizer o seguinte, ó, essa vitória considerada pelos atenienses a mais gloriosa, acabou com as ambições europeias de Dario, e os persas só voltavam a invadir durante 10 anos, quando voltaram sob o comando de Xerxes. Mais tarde, a lenda contou com um certo Fidípides, ou Filípides, correu de volta a Atenas para anunciar as boas novas. Tá? Então, ele volta aqui, ele corre para anunciar aqui a vitória. Tá? Boas novas. Apiano vai dizer o seguinte em Guerras Civis, ó, este é um dos relatos da morte de Cássio. Outros dizem que à medida em que alguns cavaleiros se aproximavam, trazendo as boas novas, ou seja, evangelhos de Brutus, ele os tomou por inimigos e enviou Titínios para descobrir exatamente que os cavaleiros se aglomeravam em torno de Titínio com alegria, um amigo de Cássio. Olha aqui só, legionários romanos anunciando o quê? O evangelho da vitória sobre o inimigo. Então, ou seja, quando os evangelhos foram escritos durante a Guerra de 70, durante o primeiro século, era essa imagem que os judeus viam. Tá? Quando os judeus ouviam a palavra evangelho, era isso que eles tinham em mente. Tá? Gálatas diz o seguinte aqui, ó, e subi por uma revelação, eles expus o evangelho, que prego entre os gentios. Olha, entre os gentios, não aos judeus. Por que Paulo não prega o evangelho aos judeus? Porque o termo evangelho é sobre a Guerra de 70. E particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não ocorresse ou não tivesse corrido em vão. Evangelho como livros e não como termo significando nascimento ou vitória militar do imperador. Então, evangelho aqui, Paulo
é basicamente a mensagem de Jesus, mas também significa os livros, tá? Olha só aqui, ó, Filipenses, ó. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo nos evangelhos, e com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Evangelhos como livros e não como termos significando nascimento ou vitória militar de um imperador. Lembre-se, evangelho significa uma boa notícia de algo. Se Paulo está dizendo que há vários evangelhos, não um só, isso significa que o autor se refere a um volume de livros e não uma boa notícia. Então, ou seja, veja que quando os evangelhos foram escritos no século I, 70, 80, 90, o termo evangelho significava vitória de quem, pessoal? Fala para mim. Quando os evangelhos foram escritos no século I, evangelho, a palavra evangelho significava vitória militar de quem, pessoal? Ah, bom. Os Flavianos. Perfeito, exato. Isso. Exatamente. Exatamente. Ah, as boas novas de Vespasiano e Tito, tá? Então, os judeus, então por que não faz sentido Paulo falar sobre o evangelho de paz antes de 70, sendo que os evangelhos sinóticos falam da guerra de 70. Evangelho nos sinóticos é sobre a guerra. Então, quando alguém diz para mim que Paulo está antes 70, e Paulo diz que evangelho significa paz e salvação para os gentios, não para os judeus, tá? Não faz o menor sentido, tá? Paulo tem que estar depois do sinótico. Tudo, pessoal, tudo tem que estar depois de Marcos, Mateus e Lucas. Não pode ter nada antes. Os evangelhos sinóticos têm que estar na época dos Flavianos, senão não faz sentido a história. Tudo começa com Marcos. Tá? Ó, portanto, irmãos, se tivermos feito a vontade do Pai, conservado a carne pura e guardado os mandamentos do Senhor, receberemos a vida eterna. Pois o Senhor diz no Evangelho, quem é o Senhor? Não é Javé, é Jesus. Ó. Se não guardasse o pouco, quem vos dará o que é grande? Então, o termo Evangelho usado por Clemente aqui é o mesmo de Paulo e não dos sinóticos. Tá? Evangelho, aqui, ó, diz no Evangelho. O que é diz no Evangelho? Evangelho é um livro. Ó, Inácio de Antioquia vai dizer assim, ó, mas o Evangelho possui algo transcendente acima da dispensação anterior, a saber, a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, sua paixão e ressurreição. Evangelho aqui é o quê? Livro. Tá? O mesmo termo evangelho aqui é usado por Paulo, quando Paulo fala vários evangelhos, tá? Ó, evangelhos como livros e não como um termo significando nascimento ou vitória militar do imperador. Novamente aqui, ó, Justino Marte, ó. E provei que não é somente na bênção de José e Judá que se refere a ele foi proclamado misteriosamente, mas também no evangelho está escrito. Evangelho escrito, não oral. Oral, não é oral. Ele disse, tá? Evangelho escrito é o quê, pessoal? Foi isso que os apóstolos, nas memórias por eles escritas, que se chamam o quê? Evangelhos, nos transmitiram que assim foi mandado a eles, quando Jesus, tomando o pão e dando graças, disse, plá, plá, plá. Evangelhos como livros e não como termos significando nascimento ou vitória militar de um imperador. Didaquê vai dizer o seguinte, ó, também não rezeis como os hipócritas, mas como o Senhor mandou no seu evangelho. Evangelho o quê? Evangelho escrito. Didaquê, ó, ele vai citar uma oração, tá? Essa oração está nos evangelhos sinóticos. Ó. Nosso Pai do céu, que vosso nome seja santificado, que o vosso reino venha,
que vossa vontade seja feita na terra, assim como no céu. Didaquê foi escrito entre 70 e 90. Obviamente, foi escrito depois de 80, tá? Atos vai dizer o seguinte, ó. E juntaram-se os outros crentes e perverteram na doutrina, o que é a doutrina aqui? Didaquê, administrada pelos apóstolos, na união fraterna, no partir do pão, nas orações, todos sentiam profundo temor e respeito aos apóstolos, faziam sinais, tá? Então, quando ele diz aqui a doutrina administrada pelos apóstolos, Atos está falando do Didaquê. Então, se Atos está no final do primeiro século, Didaquê tem que estar antes e depois dos sinóticos, porque Didaquê fala dos sinóticos, ó. Estudiosos estimam que a Didaquê foi escrita antes da destruição do Templo de Jerusalém, entre os anos 60 e 70. Outros estimam que foi escrito entre os anos 70 e 90. Um ponto questionável é sobre sua origem sendo colocada na Palestina ou Síria, que não faz nenhum sentido. A Didaquê é uma compilação anônima de diversas fontes derivadas da tradição das comunidades judaica-cristã. Eu vou mostrar que Didaquê não é judaica e não foi escrita para os judeus. Ó. Seria impossível a Didaquê ter sido escrita por judeus na Palestina ou Síria. A Didaquê é contra os costumes e a religião judaica. Ó. Também não rezeis como os hipócritas, referência a quem? Aos judeus. Mas como o Senhor mandou no seu evangelho escrito, século I. Ó. Nosso Pai do céu, papapá, ele vai usar aqui Mateus e Lucas, tá? Ó, a Didaquê cita diretamente ou faz menção indireta a Marcos, Mateus e Lucas. Em contrapartida, encontramos referências da Didaquê aonde? Nas cartas de Paulo, como a primeira epístola aos Coríntios, Romanos, Efésios, cartas aos Colossenses e em Hebreus. Universal Flaviana. Sob censura e salvo melhor juízo.